Paz e luz no caminho de toda a humanidade. É o que nós queremos, desejamos e com certeza vamos ter. Esse mês nós estamos num festejo só, né? Fabiano, Allan Kardec e tantos outros que a gente até não pesquisou, mas que também, porque todos eles estão conosco, festejando a cada dia o degrauzinho que a gente pelo menos tenta subir. Mesmo que não consiga, mas o esforço é grande. E é assim que reconhece-se o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que ele faz para domar, eu até digo, as suas más intenções. Porque muitas das vezes elas não são muito boas. Mas aí aparece aquele que vem e diz para a gente, não, presta atenção, não é bem assim. E aí a gente vai, a cada dia, se alinhando um pouco mais nesse caminho que nós imploramos para percorrer. Então a gente vai conversar um pouquinho, ou melhor, vamos meditar um pouquinho sobre Fabiano. Então eu fiz aqui só um apanhado, porque às vezes não dá para a gente fazer como quer, né? Mas é como pode ser. E agradeço, acima de tudo, poder estar fazendo e poder ter recebido a ajuda que recebi para poder trazer para vocês só umas pinceladazinhas, porque vocês conhecem já tudo isso que eu vou dizer. Nascido João Barbosa, teve em seus anos de infância e vivência com a pureza do campo e a simplicidade da natureza, que lhe deu a docilidade e a meiguice próprias de um pastor. Docilidade e meiguice, não é? São duas palavras, dois adjetivos que estão tão longe de nós pronunciarmos, né? Tão difícil hoje de nós dizermos essas duas palavras. Mas hoje a gente vai dizer e vai levá-las dentro do nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa explorá-las um pouco mais. Porque nós podemos dizer isso. Porque nós vivemos sob o manto da caridade de Deus. Então vamos continuando. Mais tarde, ele empregaria essa docilidade, essa meiguice, todo esse trabalho que fez com os homens. Único filho homem, sempre seguia seu pai, que era lavrador. A gente às vezes acha interessante que a maioria desses nossos companheiros, que eles permitem que a gente os chame assim, muito, muito mais elevados do que nós, eles vêm sempre de um berço simples, a começar por Jesus, né? Parece que a história se repete a cada vez que um deles está para chegar mais perto de nós. Apesar de pouca escolaridade, João tinha inteligência suficientemente aberta para perceber que o ambiente que o cercava não daria a resposta que esperava ter. Com certeza. Ainda agora mesmo, conversando com o companheiro Martins, a gente estava falando sobre isso. Lá na nossa casa, a gente está estudando o livro Os Poderes da Mente, da doutora Sueli Caldas Schubert. E num capítulo, que ela intitula Mentes Brilhantes, tem um menino de 3 anos de idade que fala 12 idiomas. E aí? Como a gente explica? Eu fico pensando na preparação que a espiritualidade superior precisou de fazer para entregar esse espírito a esses outros 2 que são pai e mãe. Porque os outros não se prestam muita atenção. Ah, esse garoto é estranho. A gente já ouviu isso. Garoto estranho, esquisito.
Pai e mãe que precisa conviver diariamente e precisa, muitas das vezes, traduzir essas situações que acontecem. E aí eu fico pensando naquela situação. Nossa, meu neto com 2 anos mexe no computador melhor do que qualquer um de nós lá em casa. Claro, ele está voltando com bagagem. E a bagagem dele, com certeza, é superior daqueles lá de casa. Ele veio para ensinar, mas também veio com humildade suficiente para aprender. Daí, então, compreendeu que, como lavrador, dispondo de poucas terras, pouco ou nada conseguiria. Aí a gente já vê a inteligência aflorada. Não o conformismo. É assim mesmo. Quando a gente tem pouco, é pouco mesmo que tem que... É o que Deus tem para hoje. Não é, não. Deus tem para hoje a gente perceber aquilo que nos rodeia e melhorar, não só para nós, mas para com aqueles que convivemos. Então, ele deixa, dizendo assim, e assim... que se lhe apareceu o caminho que realizaria mais rapidamente seus planos, viu na cidade do Porto, lá em Portugal, uma grande possibilidade para seu futuro e da família. Ele era o filho único homem. Provavelmente seu pai, já como lavrador também, já estava cansado. E ele já estava com essa tarefa de ajudá-lo e, obviamente, em uma data não muito distante, talvez, substituí-lo. Porque Deus faz tudo muito certinho, né? Ele não faz primeiro para dizer assim, vamos ver se dá certo. Se não der, a gente emenda, conserta. Não, não é assim. A gente sabe que não é assim. Ele faz assim, porque é assim. Nós é que tentamos, muitas das vezes, corrigi-lo, chamar a atenção dele, dizer que ele está errado, que eu não merecia que ele fizesse isso comigo. Quantas vezes já fizemos isso há tempos idos, quando a gente não compreendia o que a gente estava fazendo aqui? Após muita luta, conseguiu 2 sócios e partiram de Portugal para o Brasil. Olha só, ele conseguiu 2 sócios, mas ele conseguiu trazer essas 2 pessoas não só para ajudá-los, mas oferecendo oportunidade a esses 2 também. A gente olha esse lado. Não é só olhar o lado de dizer, veio com mais 2 para poder ser ajudado. Não. Veio com esses 2 para oferecer-lhes uma ocasião melhor deles também poderem tentar uma vida melhor. Alguns anos de sangue, suor e lágrima, fixou residência em Vila de Paraty, como próspero negociante. Olha que coisa boa. Não é? Chegou aqui, formou lá o seu negócio e prosperou. Não é tudo quanto a gente quer? Nós e aqueles que, por enquanto, a gente ainda quer para aqueles que a gente ama. Mas já é alguma coisa. Pelo menos a gente não quer só para nós. Certo? E por isso era conhecido pela sua generosidade para com todas as obras de caridade e, sobretudo, pelo exemplo que significava sua correção, sua presença e seu zelo por tudo que se referisse ao campo material. Ele já despertava, novo ainda na idade física, mas já despertava para o campo espiritual.
Por que que despertava? Era o momento. Não adianta a gente querer que o nosso hoje tenha sido anteontem. Que não dá para ser. Ele precisa ser hoje. E o amanhã, amanhã. E assim a gente vai caminhando. Ninguém pega um bebezinho de 2, 3 meses, bota ele em pé e vai entender que ele vai andar. Sozinho. Até pode acontecer de repente, a gente não sabe. Mas o normal não é esse. Então, tudo tem o seu tempo, sua ocasião de acontecer. Como em Minas, também em Paraty mostrava-se solícito em ganhar, no sentido de prosperar, não perdendo ocasião de um bom negócio. Ah, então ele também tinha o lado material. Óbvio. Quem de nós aqui pode levantar o dedinho e dizer: eu não preciso de viver o lado material? Ninguém. Até porque, se a gente não viver o lado material, a gente não tem progresso espiritual. Quem é que nos permite o progresso espiritual? Não é isso aqui? A gente passando por isso, por aquilo outro, deixando de passar por coisas que a gente gostaria. Hoje em dia, a gente não sabe que não tem mais 24 horas por dia. Mas quando a gente tinha, elas não davam também. Agora, por que será? A gente já parou para pensar também, não será também muito compromisso, assim, desbaratado, que a gente coloca na vida da gente? Os necessários, sim. E às vezes até falhamos em colocar alguns necessários. Mas aqueles assim de repente, é preciso a gente pensar. Como conduzir a nossa vida? Principalmente aqueles como eu, que já passamos dos 650 meses de idade. Viu? Né? 650 meses, eu estou feliz da vida. Se eu puder fazer 1000, olha que beleza. Agora, vamos aguardar. E esperar como serão. Nem por isso, contudo, se absorveu de tal modo nos negócios que não lhe sobrasse tempo para cumprir os seus deveres para com Deus e para com a alma. Eu hoje não vou poder ir à casa espírita, não, porque eu tenho que terminar o meu trabalho lá do meu trabalho. Eu trouxe para casa, é uma confusão danada, eu não vou poder ir à casa espírita. Por que não? Por que não pode ir à casa? Você vá à casa espírita, faça o seu trabalho na casa espírita e tenha certeza que você vai voltar muito mais leve para casa, com muito mais disposição de dar conta daquele trabalho que está lá esperando por você. Eu vou contar um segredo para vocês. Tem dias que eu, para chegar na hora certa lá no centro, e olha que eu sou aposentada, hein? Para chegar na hora certa lá no banco, lá no centro, eu deixo louça na pia. Mas eu passo a chave e vou-me embora. Qual é o problema? Se alguém não gostar, não tem quem não goste. Por que eu não vou? Vou. Quando eu voltar, eu faço o que ficou me esperando. Agora, lá é que não deve ficar me esperando. Porque isso não é não é uma obrigação, não é um dever, isso é um compromisso que eu assumi. Quando lá no plano espiritual perguntaram quem, eu falei eu. E implorei, não pedi não, implorei para poder vir. Então vamos continuar aqui com o Fabiano.
E nem por isso ele deixou de absorver. Os pobres, olha só, os pobres sabiam que em sua porta não bateriam em vão. Já reparou que a gente às vezes vai na rua, vem um pobrezinho, ele passa por 38 pessoas e aí chega para você e pergunta: você pode pagar um café para mim? Aí você diz não. Quem será ele agora? E quem terá sido ele na sua vida? Por que ele passou por 38 e veio para a 39ª? Só porque eu estou bonitinha, arrumadinha? Não. Há uma razão de ser. E a maior razão de ser disso é para mim. Não é para ele. Porque Deus não vai permitir que ele não encontre uma pessoa que compre o cafezinho para ele. Mas e essa minha oportunidade? Quando é que ela voltará? É complicado da gente não pensar nisso. Sua bolsa estava sempre pronta para ajudar a quem dele necessitasse. Não é só em dinheiro. A luz sobrenatural da fé o foi iluminando interiormente e conheceu sempre mais nitidamente onde podia encontrar a única verdadeira grandeza. Todos nós já sabemos aonde encontrar a verdadeira grandeza. Tem 5 ali para procurar. Aonde abrir, encontra. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele está ali. Kardec trouxe ele para nós em diferentes situações. Então é só a gente chegar, abrir. Já não aconteceu, às vezes, da gente estar meio assim, às vezes meio entristecido, preocupado, qualquer coisa. Você diz: ai, deixa eu pegar o evangelho. Aí você abre, o evangelho está escrito assim ali em cima: Silvia. E vem. Aquilo tudo para mim. Há alguns anos atrás, quando eu ainda era bem iniciante, eu disse assim: gente, como é que esse homem sabe que eu estou precisando disso? Hoje a gente não faz mais essa pergunta, né? A gente lê, engole em seco, porque muitas das vezes é um puxãozinho de orelha, tipo assim: olha, presta atenção, não é a primeira vez que eu estou te avisando. Mas a gente sabe que vai avisar N vezes. Mas vamos dar um descanso para eles também. Vamos fazer a nossa parte. Achegava-se sempre a Deus, e quem de Deus se achega, olha que coisa linda, forçosamente será iluminado de sua eterna verdade. Quando a gente se chega a Deus, a gente está dividindo o nosso, entre aspas, fardo. A gente está buscando luz. A gente está buscando mais amor. Que eu digo isso a todo momento. Amor é o único sentimento que, quanto mais dividido, mais se multiplica. E é isso que a gente tem do plano espiritual, em todos os momentos da nossa vida. Vamos mais. Do conhecimento que adquirira das ninharias das riquezas e honras terrestres, originou-se-lhe o mais ardente desejo de viver só para Jesus Cristo. Um dia a gente vai chegar a dizer isso. E vai fazer. Nós vamos viver só para Jesus. Hoje a gente vive para Ele também, mas um dia será só para Ele. A quem despido, pobre e obediente, sempre propunha servir
no estado religioso. Estou aqui, Senhor. Não é como Maria, quando recebeu a notícia do nascimento de Jesus. Senhor, faça-se em mim a tua vontade. E nós devemos dizer isso todos os dias, sem que deixemos nas mãos de Deus o nosso destino. A gente alinhava e ele passa a máquina quando pode. Quando não pode, ele devolve para a gente e diz, ó, faz outro alinhavo, porque isso não está legal. Aí a gente vai e volta para alinhavar de novo. E não é bom você saber que no momento em que você cometeu um equívoco, e obviamente é um equívoco que, como eu digo sempre, a régua de Deus é diferente da nossa. Né? Ele mede de uma outra situação, num outro tamanho. O que para mim pode não ser nada, para ele pode ser muito sério e vice-versa. Então vamos tentar, da melhor maneira que a gente possa, seguir o que está aqui. E seguir o Chico, e seguir a Irmã Dulce, a Madre Teresa. Olha só quanta gente nós temos, fora aqueles que a gente não menciona. Francisco de Assis. Quanta coisa boa a gente tem para seguir. Em seu zelo e ardor, tudo lhe ia agradando sumamente. Nenhuma dificuldade parecia encontrar em sujeitar-se à observância ou aos atos de penitência. Cumprir todas as determinações com amor. Não é, puxa vida, está calor. Essa natureza também não sabe o que quer. Um dia faz calor, outro dia faz um frio danado. Mas a gente também não sabe o que quer. A gente ainda há pouco estava também conversando, a gente não sabe nem pedir alguma coisa para a gente. Até porque a gente se acha. Né? A gente vai pedir logo de cima para baixo. Então, olha só quanta coisa a gente pode refletir em meia dúzia de palavras de uma pessoa que está entre nós como espírito e esteve conosco como pessoa. Que em 1700 e alguma coisa, século XVIII, a gente estava lá também. Não sei como, graças a Deus, mas dava. Cumpria todas as ordens com a maior exatidão. Gente, olha, cumprir ordem não é para qualquer um, não, hein? Cumprir ordem e com exatidão. É assim e assim. O copo precisa ficar aqui. Aí a gente olha e diz assim, mas se puser para cá... Não é se puser para cá, é aqui. O bom, o certo, é aqui. Isso é uma comparação até bastante grosseira. Mas a gente faz isso. Ainda. Embora em seu fervoroso espírito nunca lhe parecesse que fazia bastante. Evangelho, Jesus dizendo, se pedir a capa, oferece o manto. Se pedir para caminhar 100 metros, caminha 200. É aqui, ó. Nunca achava que era o bastante, que podia fazer mais. E às vezes ele diz assim, mas eu de novo? Já semana passada quem dirigiu a reunião fui eu, vou fazer hoje outra vez? Aí depois a gente não quer entender o ditado que diz, não tem tu, vai tu mesmo. Quem é que precisa? Quem precisa é quem é chamado. Porque muitos são chamados. E a fila é grande.
Agora, a gente não vai querer ser o escolhido. Mas não é escolhido por assim, sorteio, não. É atendendo ao chamado, que vai ser escolhido. Ninguém era mais desejoso de atos de penitência e humilhações. A gente hoje, se ouvir falar em humilhações, a gente desmonta. Mas eu não vou admitir essa humilhação. Pare e pense em Jesus. Houve alguém que merecesse mais humilhação, mais não, que merecesse humilhação e teve tantas e sofreu calado. Quando Pilatos perguntou, tu és rei? Ele disse, tu dizes. Não é? E a gente se perguntasse, tu és rei, rainha? Sou. Né? Porque nenhum de nós, até alguns anos atrás, que não compreendíamos a doutrina espírita, a gente não admitia que não fosse rainha, que não fosse uma nobreza, que não fosse uma criatura, uma excelência. Gente, a gente é a pulga do cachorro que conduzia o mendigo. Vamos botar isso na cabeça da gente, isso não é humilhação, não. Sabe o que é isso? Isso é incentivo para a gente, pelo menos, ser o cachorro daqui a pouco. Então, vamos tentar entender essas coisas todas. Os superiores viam nele o modelo de todas as virtudes, todas, e como modelo, podendo, ao fim do ano de noviciado, formar dele o juízo certo que, abre aspas, desse religioso, Deus colheria um verdadeiro servo. Nós estamos na fila desse verdadeiro servo. E vai chegar a nossa vez. Agora, vamos introspectar e perguntar: se isso acontecesse amanhã, que resposta eu daria? Ô, companheiro, seja bem-vindo. Você vai ser escolhido verdadeiro servo de Jesus. Você aceita? O que a gente responderia? Cada um para si, até logo mais de noite. Não precisa ficar preocupado que ninguém vai ficar a noite inteira acordada, não. Isso não é uma pastilhinha de insônia. É uma mera pergunta que a gente devia já ter feito. Como a gente também pode perguntar, a casa espírita pode contar comigo? Silêncio mortal. Não é para responder, claro. Vocês já responderam, obviamente, como eu também, no dia que foi feita essa pergunta. Mas a gente precisa fazer sempre. A gente não precisa nem ir a Jesus, não, vai à casa espírita, que é mais perto e é material. O espaço físico, obviamente. Então, vamos nos questionar sobre certas coisas que nós estamos escutando aqui. Companheiro inseparável dos doentes. Vivia como que encerrado na enfermaria, acudindo de leito em leito. Quando a gente tem um doente na nossa casa, um enfermo, seja lá qual for, há casos em que, na verdade, você, obviamente, precisa se ausentar, trabalhar e tudo mais, precisa de ter alguém para tomar conta.
Mas há casos que dizem assim, poxa vida, mamãe está doente, tem 5 filhos, só eu que tenho que aguentar? Aguentar? Mamãe? E os 9 meses que ela aguentou? E os outros todos? Por amor. É isso aqui. De leito em leito, por amor. Aí passava os dias e muitas vezes à noite, só se retirando, quando os enfermos lhe permitia, para prolongadas horas de quê? De um soninho? De oração. Não era de sono, não. Era de oração. De repente se afastava um pouquinho dali para poder fazer uma oração para todos aqueles que dele precisavam. E recebia, naquele momento, uma carga maior de vibrações. Suaves, saudáveis e fortalecedoras. Que é isso que a gente vem buscar na Casa Espírita. E é isso que a gente obtém todos os dias. Quando a gente acorda e diz assim, ô Jesus, bom dia, pronto. Acorda que nem aconteceu comigo outro dia, eu esqueci de botar o despertador no horário de verão, quando ele despertou 6 horas, já eram 7. Era a hora que eu já tinha que estar na rua. Aí eu não pude fazer uma oração como eu faço, eu falei, Jesus, bom dia. Entra na minha casa, no meu coração e na minha vida. Pronto. Foi pequenininha, mas eu falei com ele. E tenho certeza que ele me escutou. Certeza. Que nada deu errado. Eu cheguei a tempo e a hora onde eu tinha que chegar. Até saindo do portão da minha casa, passou um táxi. Eu, lá fui eu. E é assim. Não é porque foi comigo, não. Vai ser com todo mundo. E às vezes situações bem mais complicadas. Por muitos anos, nenhuma cela teve. Porque lá onde ele trabalhava, naquela época eram chamados cela, né? Não eram as enfermarias, como a gente fala hoje, eram celas. Pois em qualquer canto da enfermaria, repousava durante as poucas horas que concedia de sono, que ele mesmo se concedia dormir. Ele mesmo se concedia dormir, igual a irmã Dulce. Sentadinha lá naquela cadeirinha de balanço, 2, 3 horas, aí ela abria os olhinhos, abria aquele sorriso, quem viu o filme sabe, levantava e ia trabalhar toda curvadinha. Um caminho daqui até ali, ela levava 5 minutos às vezes. Mas ia. A gente levanta, torce, a coluna dói, faz assim, estala tudo e a gente diz assim, ai, acho que eu não vou trabalhar hoje não. Estou tão cansada. Está cansado nada. Suas ações refletiam fielmente suas virtudes. Sempre dócil à obediência. Olha só. Dócil à obediência. Quando alguém mandava fazer alguma coisa, não tinha aquela coisa assim, mas eu de novo, né? Eu já disse isso. Mas é bom repetir. Eu, para mim mesmo. Dócil à obediência. Aqueles que conviveram com ele estavam certos que era exatamente aquilo que todos estavam vendo, sem tirar nem pôr, a pessoa que não tem máscara.
que não é uma coisa, porque muitos são uma coisa dentro da casa espírita, e a partir do portão para a calçada, são totalmente diferentes. Meu pai dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que a gente veste máscara o ano inteiro e as tira no carnaval. E é. Tem gente que se mostra realmente o que é no carnaval. Jamais fez algo por interesses humanos, nem para atrair respeito passageiro. Incapaz de mentir ou fingir, nunca supôs igualmente para com o próximo. Quer dizer, ele não julgava. Ele pensava o seguinte: fulano é igual a mim, faz a mesma coisa que eu faço. Aí eu me lembrei de uma coisa muito interessante com esse livro que eu ganhei daqui, acompanhado do outro, que de lá eu tirei muita coisa para cá. Ali eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Vamos ver aqui, quer ver? Dia a dia, lá estava, de manhã à noite, atendendo a cada instante a campainha, quando ele era porteiro, tá? Com a mais inalterável paciência. Tocavam-na inúmeras vezes ao dia. Imediatamente deixava o trabalho que tinha em mão, sem que nenhum movimento de contrariedade se lhe pudesse notar por tão fatigante encargo. Sempre amável e prestativo. Gente, sabe o que veio na minha cabeça quando eu li isso? Quando você está na cozinha, principalmente nós, as meninas, né? Lavando louça, a mão toda ensaboada, o telefone toca. Aí é aquela prestadora de telefone: alô, tudo bem com você? Aí você está sempre amável e prestativa a atender. Ou então o banco, a menina telefona: nós estamos oferecendo a portabilidade. Aí você, com o telefone. Estou mentindo? Não estou dizendo que vocês façam, não. Mas vocês conhecem quem faz. Eu não estou mentindo. Aí eu li isso, eu digo: gente, mas é igualzinho. Aí a gente diz assim: como é que o doutor Bezerra sabe disso? Se sabe disso, imagine outras coisas. Aí as minhas anotações a gente vai encerrando, mais ou menos aqui. Obrigada. Da seguinte maneira: Fabiano sofreu fisicamente por mais ou menos 30 anos. Só 30. A idade de muitos de vocês que estão aqui. A causa inicial foi uma erisipela acentuadamente na perna esquerda. Eu tive uma tia que era irmã do meu pai e eu vi esse sofrimento. É inenarrável. Quem não conhece, é inenarrável. A perna fica deste tamanho, brilha, lustrosa, vermelha. A sensação que você tem é que a qualquer momento a pele arrebenta. E às vezes arrebenta. E a dor é uma coisa insuportável. Então, a causa fora essa. Nosso bom amigo Fabiano conhecia como ninguém a arte de sofrer, mas não temia o sofrimento. Ele sabia porque estava precisando passar por aquela situação.
Nenhum de nós vem para aqui enganado. É que é lógico, há uma certa compaixão dos nossos mentores espirituais, que, ajudados pela espiritualidade superior, obviamente não podem nos revelar tudo. Porque senão quanta coisa mais errada ainda a gente faria. Inclusive ter muitas vezes vontade de pôr termo à vida material. Então são necessidades que precisamos de passar e que aos poucos precisamos, antes de passar, compreendê-las. E por isso nós estamos aqui. Tal como ele próprio havia previsto, chega o dia 17 de outubro de 1747, o dia escolhido pelo Pai Celestial para chamar seu fiel servo, e o pai dos pobres despedia-se. Deus chama, não arrebata, chama. E chamou logo quem? Uma pessoa que era extremamente, além de obediente, disciplinado. Mas também é um momento em que não adianta dizer assim, já vou, peraí. Se tiver que ser já vou, peraí, vai ter misericórdia de esperar mais um pouquinho. É como assim um sustinho, olha, vai ser mais ou menos assim, se prepara. Mas também não é todo mundo que pode receber esse sustinho, né? Fabiano de Cristo estava desencarnando, quase despercebidamente como vivera, sem barulho, simples, sincero, paciente, cauteloso, buscando ocultar suas virtudes e suas boas e particulares ações, sem chamar a atenção sobre si, tranquilo e reconciliado com Deus. Porque também precisa isso. A gente também precisa partir tranquilo, reconciliado com Deus. Naquele momento que a gente diz assim, Deus não me escuta, não, reconcilia. E com a vida que terminava, entrou na casa do Pai. Foi assim que aconteceu. E aí eu achei aqui também, como sempre, o doutor Bezerra tem uma mensagenzinha para seus filhos. Como ele sempre começa, né? Meus filhinhos. Mas eu vou ler mais um pedacinho, mais da metade para frente. Diz ele assim: de todas as procedências, chegam até nós os tristes, os cansados, os abatidos, os derrotados, os obsessos, os desequilibrados, os empedernidos, os intolerantes, os violentos, os nossos irmãos problemas, nas mais diversas nuances de perturbações e desajustes espirituais. Caridade, pois, meus filhos, caridade de toda hora, de todo dia, de toda a estrada. E juntos, uns dos outros, na execução dos deveres a que fomos trazidos ou convocados, tenhamos mais caridade ainda por amor às responsabilidades de Jesus em nossas mãos.
Sejamos a serenidade daquele que se arrojou à irritação. A paz do que sofre em guerra tremenda com as próprias tentações que carrega. A humildade daquele que olvidou a nossa condição de escravos do Senhor e se acredita dominado, onde foi intimado a ajudar e contribuir. O entendimento do que ainda ignora as contas que prestara dos empréstimos do eterno benfeitor. A bênção daquele que ainda se encontra na esfera da censura e da crítica destrutiva. O silêncio do que faz ruído inútil. A ponderação do precipitado. O companheiro daquele que não sabe ainda entender a significação da palavra amigo. A segurança do imprudente. A vigilância dos temerários. O otimismo dos que descem ao desânimo e ao pessimismo, incapazes de aprender a extensão da desarmonia que causam ao mecanismo das boas ações. A modéstia dos que se vaidecem com os bens do Senhor, acreditando-se donos deles. O apoio dos que desamparam a si mesmos pela imprevidência com que se afastam dos próprios compromissos. A visão dos cegos de espírito. A muleta generosa para aqueles que ainda não logram caminhar com a desenvoltura de que já dispomos no conhecimento do Evangelho. O leito espiritual para os que adoeceram na obsessão e não conseguem equilíbrio suficiente para agirem com a precisa saúde moral. Caridade, sim, para todos, porque todos somos mendigos de algo à frente de Deus. Isso só merece um final assim, graças a Deus que assim seja, porque é uma verdadeira oração para todos nós. Fiquem vocês todos com Deus.